Bom dia, gente. Vamos aqui para mais uma aula de história, né? Nossa sétima aula de história, sétima aula não presencial. Espero que vocês estejam gostando das minhas aulas. Eu tô fazendo com muito carinho, com dedicação, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar lá no WhatsApp, no meu privado, que eu vou responder vocês, tá bom? O ano passado, olha, gente, o ano passado a gente estava no primeiro ano, né? Agora nós estamos no segundo. A aula passada a gente começou a ver o iluminismo, né? Então a gente vai voltar um pouquinho só para a gente relembrar o que é o iluminismo, rapidinho assim. O iluminismo ele foi um movimento intelectual, né, que surgiu lá no século XVIII na Europa. Esse regime ele defendia o uso da razão, ou seja, da luz ao conhecimento, né? Por isso iluminismo, luz, razão, conhecimento, contra o antigo regime, que foi considerada a Idade das Trevas lá, né? Lá na Idade Média, Idade das Trevas. O iluminismo ele pregava uma maior liberdade econômica, liberdade política, tinha o apoio da burguesia, né? Por quê? Porque os pensadores, os filósofos do iluminismo e os burgueses, eles tinham em comum, né? Tinham os interesses em comum, né? Os filósofos iluministas, eles achavam que o regime absolutista, que é o tema da nossa aula de hoje, o regime absolutista, ele já não cabia para a modernidade. E a burguesia, ela queria uma maior liberdade econômica. Então, eles juntaram aí os interesses e fizeram esse movimento iluminista, né? Mas vamos agora ver um pouquinho do que foi o absolutismo. O absolutismo, gente, ele foi um sistema político, tá? Político e administrativo de países europeus durante o período conhecido como Antigo Regime, lá do século XVI ao século XVIII, tá? Qual que era a principal característica do absolutismo? O soberano, ou seja, o rei, né? Óbvio, centralizava todos os poderes do Estado em suas mãos e utilizava os poderes que tinham sem prestar contas à sociedade. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram do Joffrey da série Game of Thrones? Pois é, era mais ou menos aquilo, tá? Muitos reis eram sim cruéis e eles tinham o poder todo para eles, né? Não tinha uma divisão de poder. Esse regime absolutista, ele vai se formar no momento em que as monarquias se fortalecem em monarquias nacionais. Porque antes, gente, lá na Idade Média, eu vou falar um exemplo da França, por exemplo. A França, ela não tinha um reino, ela não era a França. Ela era vários reinozinhos assim, dividido, um reino aqui, outro reino aqui. Aí o que aconteceu quando a monarquia se fortaleceu? Aqueles outros reinos, ó, puf, acabou. Ficou só um reino e criou-se a França, ou seja, o reino da França. Então, o absolutismo ele vai surgir quando se dá esse fortalecimento das monarquias. A mesma coisa aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra ficou sobre um único rei, né? Responsável, tanto é que a Inglaterra entrou em guerra com a Escócia, mas não teve jeito, o soberano inglês reinava sobre a Escócia, mesmo eles sendo rebeldes, tendo rebelião atrás de rebelião, né? Enfim, na Idade Média, no fim da Idade Média, as monarquias elas se unem, todas elas se unem, elas se formam, né? Então vai ter a monarquia francesa, vai ter a monarquia no estado, no país da Espanha,
a monarquia portuguesa, a monarquia inglesa, a monarquia suíça, enfim, gente, né? Vai ter todas essas monarquias, né? Ou seja, toda essa centralização. Na verdade, foi isso, né? Todos aqueles reinos lá da França que eu falei foram centralizados na mão de uma só pessoa, na mão de um só rei. Então, gente, qual era a principal característica do regime absolutista? Esse rei, gente, ele governava sozinho. Lógico que ele tinha os conselheiros dele, mas, por exemplo, tinha a ausência de divisão de poderes. Eu só vou comparar, assim, a nível de comparação para vocês entenderem. Hoje, o Brasil, ele é dividido politicamente em três poderes, que é o legislativo, o judiciário e o executivo. Cada um desses três poderes tem que vigiar um ao outro. É um controlando o outro. O judiciário tem que ver o que o executivo e o legislativo estão fazendo, tem que fiscalizar, da mesma forma que o legislativo tem que fiscalizar o executivo, enfim. Era para funcionar, né? No Brasil não funciona muito, mas era para funcionar. E então, no Brasil, a gente tem esses três poderes. Na, nas monarquias absolutistas desses séculos, né, do século XVI, não tem divisão de poder. Só o rei governa, né? O poder é concentrado no Estado, política e economicamente também, né? E a economia era o mercantilismo, né? Então, numa monarquia absolutista, o rei tinha com seus súditos uma relação marcada pela fidelidade. Todos, todos os súditos, sem exceção, deviam obediência e respeito ao monarca e aos representantes do monarca. O que acontecia? Os representantes do monarca podiam julgar, legislar, invocar a mera vontade do soberano, ou seja, acontecia, gente, muita coisa, né, que não devia acontecer. Mas sabe quando a gente fala, ai, subiu ao poder da pessoa? Enfim, esses representantes também eram muito cruéis, né, com a população. E a população não podia fazer nada. Por quê? Porque se a população, se alguém questionasse publicamente o desejo do monarca ou o desejo de algum representante do monarca, isso seria considerado um crime, inclusive passível de punição, né? Como pode ser visto no reinado daquele que é considerado um símbolo, né, do absolutismo, o símbolo máximo do absolutismo, que é o monarca francês Luís XIV, que viveu entre 1638 e 1715, né? Aquele que foi cognominado de o Rei Sol, né? Durante o reinado do Rei Sol, o Rei Luís XIV, ele concedia dinheiro incentivos fiscais à burguesia, de modo que favorecia a manutenção das manufaturas. E, por outro lado, o que ele fazia? Ele acalmava a nobreza ao distribuir favores, pensões, empregos na sede da corte dos Bourbons lá em Versalhes, né, no Palácio de Versalhes, onde viveriam milhares de aristocratas subordinados ao rei Sol, Luís XIV, né? Então, desse modo, Luís XIV ele obteve sucesso tanto em controlar a burguesia por oferecer, né, prêmios em dinheiro, incentivos fiscais, quanto os aristocratas, a nobreza, né, porque ele distribuía favores, pensões, empregos. E quem arcava com isso, gente? Me fala. Quem arcava com isso eram os camponeses, eram os pequenos proprietários que tinham que pagar altos impostos para sustentar isso, né? Aí depois a gente vai ver mais na frente que também faz parte do iluminismo, a Revolução Francesa. Esse tipo de abuso fiscal, né, de abuso em impostos, onde os pobres
pagavam todos os impostos, levou a revolta, a rebelião popular na França, né? A rebelião que foi chamada mais tarde de Revolução Francesa. A gente vai ver isso na nossa próxima aula, será a Revolução Francesa. Já guardem, já anotem isso daí, tá? Então, nessa época, gente, surgiram vários teóricos, né, que justificavam esse tipo de governo, esse tipo de governo absolutista, né? A primeira teoria apareceu lá no século XVI com a obra A República, do francês Jean Bodin, de 1530 a 1596, tá? Esses escritos, gente, eles defendiam o quê? O fortalecimento do Estado, né? Ou seja, em um país só da França, um país só de Portugal, enfim. E ele defendia que esse fortalecimento do Estado só aconteceria gerando uma soberania inalienável, indivisível por parte do soberano, ou seja, só o soberano mandando em tudo, de forma soberana, né? Era a única maneira realmente eficaz para se combater a instabilidade política. Então, essa linha de pensamento ela foi complementada por outros pensadores, como o escritor inglês Thomas Hobbes, que viveu de 1588 a 1679 e escreveu o livro O Leviatã. E ele afirmava que o rei ele não devia justificar os seus atos para ninguém, né? Ele devia governar do jeito que ele quisesse governar. Mas seriam as ideias lá do bispo francês Jacques Benigne, não sei falar esse nome, em 1627 a 1704, né, que seriam as mais influentes para o regime absolutista, gente. Por quê? Porque ele legitimava esse regime de uma forma bastante contundente, né, na obra dele que se chamava A Política Inspirada na Sagrada Escritura. Nessa obra, gente, ele apresenta a origem da realeza como divina, ou seja, o monarca seria o representante de Deus na terra, e como tal, as vontades dele seriam infalíveis, porque se ele era um representante de Deus na terra, como que alguém ia falar não para ele? Era a vontade de Deus, como que um súdito ia questionar a vontade do rei se ele era um representante de Deus? Então, essas ideias, elas formaram a base da doutrina política oficial do absolutismo francês, né? E foi conhecido, né, no conjunto como a teoria do direito divino dos reis. Veja bem, então, na obra A Política... Opa, peraí, gente. Errei aqui. Uma condição que foi essencial para esse tipo de monarquia foi o quê? Foi a grande quantidade de arrecadação alcançada após a consolidação do projeto de colonização na América, né? Ou seja, a arrecadação do ouro indígena, né? Isso fortaleceu demais a monarquia, porque todo mundo enriqueceu, né? Enriqueceu de forma assim, de forma muito grande as monarquias nacionais, o que possibilitou a manutenção dos exércitos e das marinhas. Então, a colonização foi essencial para consolidar a monarquia, né? Porque eles extraíram tudo dos indígenas, no que ficou conhecido como metalismo, ou seja, os metais preciosos, ouro, pratas, né? Que foi o metalismo uma das questões mais importantes da nova política econômica do período, né, que se convencionou chamar de mercantilismo, né? Então, para o metalismo, a riqueza de um reino, né, ela seria medida pela quantidade de metais preciosos
dentro das fronteiras delas. Então a gente sabe aí que a Espanha, que a Inglaterra, lá na Espanha não, a Espanha e Portugal, elas já saíram na frente, né? Mas enfim, os outros países depois também descobriram mais riquezas na América e aconteceu o que aconteceu, né? Para garantir isso, então, gente, essa política foi fundamental, né? Que as mercadorias fossem mais vendidas do que compradas, né? Por quê? Porque eles tinham que alcançar uma balança comercial positiva. Ou seja, eles tinham que ter mais dinheiro do que dívidas, né? Então, para conseguir esse objetivo, ter mais dinheiro, ter uma balança positiva, ou seja, ter lucro, né? O Estado intervia na economia e impunha o protecionismo, ou seja, isso fazia com que as barreiras alfandegárias ficassem praticamente intransponíveis para os produtos estrangeiros, gente. O protecionismo era basicamente o Estado não deixar que as pessoas comercializassem os produtos com o de um outro país. Ele só tinha que comercializar com o país dele. A Inglaterra tinha que comprar só de ingleses, os franceses tinham que comprar só de franceses. Para quê? Para que a balança comercial fosse positiva, para que se obtivesse lucros para o Estado, né? Então, você tinha que vender mais mercadorias do que comprar. Então, teve esse protecionismo, é lógico, né, que alguma coisa ou outra comprava de país, mas a maioria, principalmente para os mais simples, né, os mais pobres, eles só podiam comprar produtos do país de origem deles, né? Então, queria um tecido, o inglês queria um tecido, ele tinha que comprar um tecido da Inglaterra, um francês queria uma tábua, ele tinha que comprar uma tábua da França. E foi assim que aconteceu. E esse, gente, é o regime absolutista, é um regime que foi tenso, mas formou o que nós somos hoje também, né? Como eu falo também, a gente nunca deve falar, nossa, que horrível, porque tudo que aconteceu, gente, nos levou a ser como nós somos hoje, né? A gente pode não concordar, realmente, não aconteceram coisas impensáveis, horríveis, mas que acabaram nos moldando, né? A nossa civilização. Então, hoje a aula sobre o absolutismo é essa. A próxima aula a gente vai entrar no iluminismo, parte da Revolução Francesa, tá bom? Beijo para vocês. Tenham um ótimo dia.